Amém. Você está com expectativas? Amém. Amém? Aleluia. Você é feliz? Eu sou. A Bíblia diz em Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, que só o fato de sabermos que nós temos a oportunidade de se reunir, nós já devemos estar alegres por isso. Amém? Gostaria que você inclinasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos, Pai querido, Pai eterno, por mais este culto, Senhor, por mais esta oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos juntos aqui reunidos como igreja. Neste culto, Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar corações, aleluia, receptivos, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo venha ter total liberdade em nosso meio. Fala, Senhor, poderosamente, Senhor, através da Tua palavra nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia, corações abertos, olhos espirituais abertos para ver e ouvidos espirituais abertos para ouvir. Aleluia, em nome de Jesus, aquilo que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, aleluia, pelos olhos do coração, os olhos do entendimento abertos para receber da palavra da fé. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como nós estávamos falando ali, nós vamos falar sobre a linguagem do reino. Vamos iniciar o tema desse mês. E eu tenho certeza que toda quinta, irmãos, além dessa aqui, mais as outras quintas, Deus vai falar poderosamente através da sua palavra. Amém. Amém? Então eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Versículo conhecido, mas nós vamos iniciar por esse, irmãos, porque nós vamos falar sobre o reino de Deus. Amém? Amém? Você está aqui? É isso aí, queridos. Vamos lá, vamos avançar. Primeiro não. Colossenses capítulo 1, hoje você vai receber muitos textos da palavra, porque nós vamos tratar de algo específico, de uma das linguagens do reino de Deus, em que muitas pessoas têm muita confusão, né? E vai ser uma bênção, queridos. Amém? Você achou lá? Amém. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Amém, queridos? Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para você, que antes de nós sermos alcançados por Jesus, nós estávamos em um império de trevas. Antes de nós sermos alcançados por Jesus Cristo, nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós éramos órfãos. Amém? Éramos devedores com relação a Deus, mas nós fomos alcançados por Cristo, fomos transportados, libertos de um império de trevas e transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Queridos, nós vamos falar sobre a linguagem exatamente desse reino, a linguagem do reino do Filho do seu amor. A linguagem do reino é diferente da linguagem do império de trevas. Não tem como ser igual. A nossa vida, irmãos, não tem como ser a mesma antes de Jesus e após Jesus. Não tem como. Nós éramos um antes de Jesus, agora somos outro, agora com Jesus. Nós não éramos filhos, agora nós somos filhos. Nós não tínhamos herança, agora nós temos herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? E sabe, queridos, quando a gente fala de reino, de povo, né, de tribos, muitas vezes, nós falamos de cultura. E sabe, irmãos, cada reino tem uma cultura. Amém? Tem uma cultura. E o que significa a palavra cultura? Eu fui procurar aqui. A palavra cultura no latim, colere, significa cultivar princípios, valores, comportamentos, crenças.
costumes e leis. Isso significa cultura. E cada reino tem a sua cultura. O império de trevas tem a sua cultura. O reino de Deus tem a cultura dos céus. Amém. A cultura do reino é diferente, irmãos. Amém? Enquanto no império de trevas existe a morte, no reino de Deus é vida. É o oposto. Enquanto no império de trevas existe a doença, e a doença muitas vezes é a ferramenta do inferno para matar pessoas, no reino de Deus agora é cura. Amém. A cultura do reino dos céus, irmãos, é aquilo que o céu é. Aleluia. Enquanto no império de trevas a Bíblia diz que as pessoas estão presas em seus delitos e pecados e estão dominadas pelo imperador das trevas, no reino de Deus não. Agora nós somos filhos e herdeiros deste reino, deste rei. Amém, queridos? Amém. Então, olha só, irmãos, uma cultura. Se tem um reino, tem uma cultura. E a cultura do reino de Deus é a cultura do céu. Amém? Amém. Se você entregou a sua vida para Jesus, creu no seu coração, confessou com a sua boca e entregou a sua vida para Ele, queridos, você já não é mais parte do império de trevas. Você não está mais lá, você já foi transportado para o reino de Deus. Amém? Amém. Fique comigo. Aleluia. Então, irmãos, só do fato de sabermos que nós não somos mais do império de trevas, nós somos do reino de Deus. Nós somos transportados por Deus, queridos. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Você pode falar assim, eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Muda tudo, irmãos. Porque, irmãos, certa vez Jesus usou o exemplo de um pai natural. Ele disse, se vós pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará juntamente com Ele todas estas coisas. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. O nosso Pai, queridos, Ele nos dá juntamente com. Ele não é aquele que dá alguma coisa para alguém assim para se livrar, sabe? Vou dar para se livrar. Não. O nosso Pai Celestial é aquele que dá juntamente, quer dizer, é aquele que faz questão de estar conosco. Aleluia. Então nós somos transportados agora para o reino de Deus. Irmãos, a cultura é outra agora. Amém. Não tem como, irmãos, nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós sermos filhos agora, nascermos de novo e termos a mesma vida do passado. Não podemos mais, porque agora não somos mais escravos do pecado e do medo. Agora nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos, se nós somos livres agora e nós servimos a Deus por amor, por alegria, eu quero que você abra em João 18:36. O Evangelho de João, você vai voltar um pouquinho, João 18:36. Aleluia. Eu louvo a Deus porque você vai sair daqui diferente. Amém. Ainda mais abençoado, ainda mais cheio da palavra. Aleluia. Aleluia. Amém? O Evangelho de João, capítulo 18, verso 36, você achou? Amém. Diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Meu Deus, o próprio Jesus está falando aqui. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Amém? Mas agora o meu reino não é daqui. Irmãos, o próprio Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Em alguns outros versículos da palavra de Deus, nós também vimos que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Que Satanás é o Deus desse século, o Deus desse mundo tenebroso. Esse mundo jaz no maligno. Mas o reino de Deus não é deste mundo. Glória a Deus por isso. Amém. O reino de Deus é celestial. O reino de Deus é divino. O reino de Deus é perfeito. O reino de Deus é amor. O reino de Deus é cura. O reino de Deus é paz.
O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus, queridos, não tem nada a ver com esse sistema desse mundo. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, não. Não vos amoldeis, Romanos 12. Não vos amoldeis, não tomeis o molde, a forma desse mundo. Vocês foram colocados, foram salvos, transformados para vocês amoldar o mundo e não ser amoldado por ele. Nós somos a luz, amém, e o sal dessa terra, queridos. Então, eu vou dizer para você, as leis que nos regem são as leis do reino de Deus e não deste mundo. Amém. Amém? Nós sabemos que enquanto estamos aqui, nós devemos nos submeter à lei, amém? Dos homens, sim, e é bíblico isso, irmãos. Mas nós sabemos, queridos, que nós espiritualmente, fisicamente estamos aqui, mas espiritualmente já fomos transportados, irmãos. Já estamos assentados à destra de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Olha que lindo, irmão. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Sabe, queridos, certa vez Jesus falou assim, ensinando a oração do Pai Nosso. Ele falou assim: seja feita, orem assim, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Existe uma vontade de Deus no céu. Existe uma vontade de Deus no reino de Deus. Existe uma vontade de Deus, queridos. Aleluia. Amém? Neste reino celestial. Irmãos, existem leis neste reino. Sabe, queridos, se existe uma vontade ali, e Jesus falou: orem assim, Pai, seja feita a tua vontade aqui. Irmãos, não ache que você vai viver tudo que Deus tem para você só quando você for para o céu, não. Jesus tinha vontade, irmãos, e ele desejava, e ele até hoje, irmãos, intercede por nós, inclusive, para que nós venhamos viver aqui, já, tudo aquilo que ele quer para nós. Amém? Sabe, porque ainda que fisicamente estamos nesse mundo aqui, irmãos, mas fomos transportados já espiritualmente, irmãos, e nosso reino agora é o reino de Deus. Aleluia. Amém? Amém. A linguagem do reino, irmãos, é a linguagem do céu. É conforme as leis do céu, é conforme a vontade de Deus, irmãos. E eu preciso conhecer essas leis, eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a filosofia do céu, a linguagem do céu, para que eu possa então, irmãos, viver o potencial que Deus tem para mim. Sabe, irmãos, a linguagem do reino de Deus, irmãos, a linguagem do céu é aquilo que existe no céu, é aquilo que Deus é. Então, irmãos, se a linguagem do reino não tem como ser conforme as coisas desse mundo, irmãos, a linguagem do reino é conforme, irmãos, as leis do reino. Sabe qual é? Diga assim: amor. Amor. Deus é amor, queridos. Aleluia. Aquilo que Deus vai determinar a linguagem, porque o reino é dele. Por exemplo, cada país, cada nação tem uma cultura, sim ou não? Nós estamos no Brasil, e olha que no Brasil é tão grande, né? Que tem várias culturas, inclusive dentro do país, do Brasil. De norte a sul, leste a oeste, né? Nós vamos ver que tem várias culturas. Mas é o povo brasileiro, amém? Existe uma linguagem, existe uma língua. Português, uma língua nacional. Você vai lá para o Japão, tem uma outra linguagem, outra cultura, sim ou não? Você vai lá para o Oriente Médio, uma outra linguagem, outra cultura. Você vai para os Estados Unidos, Canadá, lá para o Alasca, é outra coisa. Vai para a Antártida lá, é outra cultura. Amém? Sabe, queridos, assim como mesmo no mundo, irmãos, existe cada nação, cada povo, cada reino tem uma linguagem, tem uma cultura. Irmãos, o céu não é diferente. Existe uma linguagem, existe a cultura do céu, irmãos, uma linguagem específica do céu. Amém? E ainda que nós estamos aqui, irmãos, mas espiritualmente, irmãos, nós já fomos transportados já para o reino de Deus.
E eu só vou viver isso, irmão, se eu realmente conhecer e começar a andar conforme as leis desse reino. Imagina você, todo perdido, nunca saiu do Brasil, vai para uma cultura completamente diferente e começa a agir lá como você age aqui. Aí você está lascado, né? Por quê? Porque coisas que para o brasileiro não tem nada a ver, para outras culturas muitas vezes é ofensivo muitas vezes. Se eu não me engano, na Tailândia, por exemplo, se você sentar e levantar os teus pés conforme você cruza as pernas e mostrar a sola do pé para alguém, isso é uma ofensa. Aqui não tem nada a ver. Mas lá tem. E aí você todo perdido, não sabe disso, chega lá e existe um atrito, existe um problema ali. E sabe, queridos, existe uma cultura do céu, existe uma linguagem do céu, e se nós acharmos que podemos andar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, aí não vai dar certo. Para nós fluirmos e usufruirmos do que o céu tem para nos oferecer, nós precisamos estar andando conforme as leis celestiais. Amém? Aleluia. A linguagem do reino é positiva, não é negativa, queridos. O que é negativo é o mundo, irmãos. É esse mundo aqui. O que é negativo, irmãos, é aquilo que é natural, aquilo que é humano, aquilo que, sabe, irmãos, que esse mundo dita como politicamente correto. Mas o céu não é negativo. Eu não vejo nada no céu, querido, sendo pessimista, negativo. Não, irmãos, no céu é positivo. Porque no céu não tem problema, não tem doença, não tem miséria, não tem nada disso, irmãos. Amém? No céu não tem tristeza. No céu quer dizer aquilo que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, irmãos, não tem esse negócio. A linguagem do céu é positiva, não é negativa. Então, se você quer exercer, praticar a linguagem do céu, irmãos, a linguagem do reino de Deus é positiva. Não fale negativo. Amém. Amém. Não fale negativo, não seja pessimista. Isso não faz parte da linguagem do reino de Deus. Amém? Amém. Então, queridos, você precisa falar positivo, porque você precisa falar conforme o teu pai fala. Você é da fé. Não fale negativo, não fale negativo, não seja pessimista. Sabe aquela pessoa que parece que todo dia acorda mal-humorado? Precisa se converter. Você está aqui? Todo dia está azeda, parece um maracujá de gaveta. Murcho, né? Dependendo do tempo ali, é forte, é azedo. Maracujá também. Mas parece que, irmãos, que chupou limão já de manhã cedo. Não, essa não é a cultura, não é a linguagem do reino, irmãos. Porque a partir do momento que você conhece as leis desse reino, a linguagem desse reino que está na palavra, você vai viver e não tem como agir desse jeito. Se a própria ciência já diz que a ciência não quer admitir, né? Então ela quer dizer que o que deve ser acreditado é aquilo que cientificamente é provado, né? Mas ela mesma fala do pensamento positivo. Né? Aí tem um monte de livro de autoajuda. Né? Eles falam autoajuda, mas só para não admitir que a verdadeira ajuda vem do alto. Ajuda do alto, amém? Mas sabe que ele diz autoajuda, pensamento positivo, irmãos? Exatamente isso. Nós somos positivos, nós não somos negativos, não, irmãos. O negativo, irmãos, leva para o buraco. Nada dá certo, nada vai bem, tudo está errado, tudo tem problema. Não, isso aí não é a cultura do reino de Deus, não. Isso não é a linguagem da fé, não é a linguagem do reino. Amém, queridos? A linguagem do reino, queridos, é da fé. Vai dar certo. Com certeza, não tenho dúvida. Amém? Se não chegou ainda, está chegando, está em trânsito. Então você deve estar lá no correio. Amém? Não chegou ainda, mas está no correio, está chegando. Mas você tem que crer, queridos, que aquilo que Deus falou a seu respeito, Ele é fiel para cumprir. Amém. Aleluia. Amém?
Irmãos, várias da linguagem do reino, eu vou citar aqui, mas não vou entrar, eu vou entrar apenas em uma, porque nas outras quintas, então, os irmãos vão falar. Vou ministrar aqui e vão estar ministrando sobre essas linguagens, amém? Linguagem do reino é uma linguagem de amor, irmãos. Deus é amor, Deus é o próprio amor, e o amor, queridos, é o resultado dos céus. Amém? A minha vida e a sua vida é resultado de amor, queridos. Não tem como. Amor é a linguagem. Se você não fala amor, você não está falando a linguagem do reino. Amém? Então tudo que é contrário, você sabe, né? Se for contrário, então não é reino de Deus, é império das trevas, né? Então, a linguagem do amor, a linguagem da fé, falamos aqui o tempo todo, ensinamos, irmãos, que o reino de Deus é fé. Amém? Aquele que é espiritual discerne as coisas tudo muito bem, queridos. Aquele que é um homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito porque não age na fé. E sabe, queridos, o reino de Deus é um reino de fé. Linguagem do Espírito. Aleluia. Amém? Aleluia. Esse é o Espírito da fé, irmãos. Aleluia. Crie, por isso eu falei. É ser sensível ao Espírito. Então, amor, fé, a linguagem do Espírito, a linguagem da graça e da liberdade. Queridos, se eu sei que eu já fui transportado de um império de trevas, não estou mais lá, eu fui liberto do império de trevas, eu agora faço parte do reino de Deus. A linguagem do reino é graça, é liberdade, não é mais prisão, não é mais morte, não é mais doença, não é mais depressão, opressão, obsessão, seja lá mais o que são. A linguagem do reino, irmãos, é vida e não morte, é cura e não doença, é paz e não guerra, é liberdade e não prisão. A linguagem do reino, irmãos, é aquilo que Deus é e é aquilo que Ele quer para cada um de nós. Amém. Aleluia. Agora eu quero falar sobre uma das linguagens do reino que se chama alegria. Amém. Repita assim comigo, alegria. Aleluia. Aleluia. A alegria, queridos, é a ponte entre crer e receber. A alegria é a ponte entre crer e receber, queridos. Ela é a ponte que vai levar você àquele momento do receber. E a alegria é a linguagem do reino de Deus. Você imagina o reino de Deus? Você imagina o céu triste? Não, irmãos. Só se for o céu que anda cantando por aí. Que daí não vem do coração de Deus. Mas o céu, queridos, onde está o trono de Deus, onde eu e você estamos assentados espiritualmente, irmãos, à destra de Deus, não tem tristeza lá não, é alegria. E sabe, queridos, eu quero falar isso porque a alegria é um tema muito muitas vezes mal interpretado, irmãos, porque as pessoas elas estão interpretando a santidade por cara feia, sabe? Só rir, tá rindo ali, não é espiritual, rir não. Eu cresci achando que ser espiritual é você estar de cara feia, sabe? Cara fechada, sério. Queridos, seriedade não é sinônimo de cara feia não, irmão. Seriedade, queridos, é sinônimo de convicção, de caráter, de verdade, de sinceridade. Amém? Não tem nada a ver com cara feia, irmãos. A alegria, irmãos, isso sim é um negócio sério do céu. Alegria, queridos. Eu não vejo a Bíblia dizendo que a tristeza é fruto do Espírito, mas a alegria é fruto do Espírito. E sabe, irmãos, o que as pessoas, elas confundem por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. E sabe, queridos, aquilo que você alimentar mais é aquilo que vai vencer. Se eu alimento a carne o tempo todo, não alimento o Espírito, é claro que a carne vai me dominar. Eu como 3 vezes por dia, pastor. 4 vezes por dia. Eu alimento esse corpo aqui. E se eu não fizer isso, está feio o negócio. Eu vou estar cambaleando pelos cantos aí e não vou me aguentar em pé.
Mas e quantas vezes nós temos alimentado o nosso espírito? Porque eu vou dizer uma coisa para você, você não é esse corpo que você está aí, não. Você está habitando nele. Mas a sua verdadeira identidade, quem você verdadeiramente é espírito. Não é material. No entanto, que quando você sair desse corpo, o corpo apodrece. Acabou. Amém? Mas eu não alimento o espírito, só alimento o corpo. Você está alimentando um corpo, queridos, que eu vou dizer para você uma coisa. Você deve alimentar e cuidar bem do corpo. Amém? Amém, queridos? Amém. Só que ele não está acima do seu espírito. Tem muitas pessoas fisicamente muito bem alimentadas, muito bem supridas fisicamente, financeiramente, mas estão se matando, se suicidando. Por quê? Porque existe um vazio espiritual, não estão alimentando o espírito. E ali está o problema. E nós somos criados, irmãos, nós somos espírito, não tem como nós sobrevivermos alimentando somente o corpo. Existe uma necessidade dentro de nós, a nossa natureza, irmãos, de adorar ao Senhor, de alimentar o nosso espírito. Amém? Amém. E a alegria, queridos, ela é uma linguagem do reino de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Eu quero citar. Sabe que você vai abrir em Salmos 5:11. Eu vou ler vários versículos de Salmos, amém? Você vai ser abençoado, queridos. Mas eu coloquei na sequência para te ajudar, amém? Vou falar na sequência para facilitar. Amém, queridos? Aleluia. Enquanto você acha aí, eu quero dizer para você o seguinte, queridos. Que, aleluia. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é a alegria. A alegria é um fruto do Espírito e não da carne. Então não queira achar você não fique dependente da circunstância para se alegrar. Você precisa se alegrar mesmo que a circunstância não te favoreça. Amém? Aleluia. Agora você abriu lá. Salmos, eu falei Salmos 5:11. Se você trouxe caneta, se eu fosse você, eu teria trago caneta hoje. Sempre, né? Mas, porque, sabe, irmãos, por que é importante falar sobre alegria? Porque existe um culto à tristeza. Ou seja, as pessoas estão falando que santidade é tristeza e não alegria. Ah, não, você está muito alegre aí, você está na carne. Não, queridos, pelo contrário. A alegria, queridos, é o fruto do Espírito, é aquilo que realmente, a Bíblia diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Um coração alegre formoseia o rosto. Aquilo que você está por dentro vai ser demonstrado por fora. Queira você queira ou não. Amém? Eu falei 5:11. Mas regozijem-se, ou mais alegrem-se todos os que confiam em ti. Ah não, só se alegrem alguns, porque alguns eu sei que eu criei para ficar triste. Está escrito isso? Não, só alguns vão se alegrar, porque alguns eu sei que eu criei assim com a personalidade de não dar risada. Não, aqui está escrito, alegrem-se todos os que confiam em ti. Você confia? Quantos confiam no Senhor? Amém. Vai se alegrando aí. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem. Amém? Vai para frente, 16:11 agora. Algumas páginas para frente. Salmos 16:11. Achou? Amém. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Irmãos, olha esse versículo, queridos. Tu me farás ver os caminhos da vida. Agora olha só. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua presença a alegria plena, completa. E queridos, você está onde? Se você não está na presença de Deus. E olha só, e o salmista vai além, diz, na tua destra. Onde é que você está, queridos?
Na tua destra, delícias perpetuamente. Na destra de Deus, há delícias perpetuamente. Nós já estamos assentados com Cristo à destra de Deus nas regiões celestiais. A plenitude de alegria, queridos. Então já existe, está disponível para você. E você tem os céus dentro de você. Você está num lugar de delícias. Basta você fazer a sua parte e eu fazer a minha parte. Amém? Na presença do Senhor. A plenitude de alegria. A alegria é uma linguagem do céu, do reino. Queridos, por que eu falei que é importante nós sabermos? Porque se eu não sei as leis desse reino, se eu não conheço o que rege esse reino, irmãos, qual é a vontade de Deus, eu não vou usufruir. Porque olha só, a Bíblia diz que na presença de Deus, a plenitude de alegria, e na sua destra, delícias perpetuamente. Ah, mas pastor, eu estou aqui em Frederico Westphalen. Você está aqui fisicamente, mas espiritualmente, se você já nasceu de novo, você já está lá, nesse lugar. Amém? O céu está dentro de você, é o selo do Espírito Santo, a garantia de que este corpo aí será glorificado. Amém. Vá para frente um pouquinho, Salmo 30, 11. Salmos 30, 11. Oh glória. Amém? Converteste o meu pranto em folguedos. Tem outra versão aí? O meu pranto em dança. Em dança. Converteste, mudaste o meu choro em danças. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Pano de saco e cinza, né? Naquela época, naquela cultura era assim. Acontecia algo terrível, uma notícia muito ruim. Então os povos pegavam, se vestiam de saco, pegavam cinzas e jogavam sobre eles. Cinza, poeira, areia, sabe? Eles faziam isso para demonstrar a sua profunda tristeza sobre algo que aconteceu. Mas aqui ele diz assim, ó, converteste, mudaste o meu choro em dança. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Queridos, Deus nos cinge de alegria. O desejo de Deus é tirar tudo aquilo que está sobre a sua vida, querendo trazer tristeza para você. A linguagem do reino é alegria. Aleluia! Você pode se alegrar aí, você pode dar um ha. Oh, aleluia! Glória a Deus, obrigado. Vai para frente um pouquinho, Salmo 68, 3. Salmo 68, 3. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Sabe que eles se alegrar, a alegria, queridos, ela também é um exercício de fé, você sabia? Porque assim, ó, pastor, está tudo errado, tudo dando errado, olha, parece que a lei de Murphy está sobre a minha vida. Já ouviram falar sobre a lei de Murphy? Aquilo que tem para dar errado, vai dar errado, aquele negócio todo. Né? Mas a lei de Murphy, a lei do céu, a lei do reino, é assim, aquilo que é para dar certo, vai dar certo. Amém. Até aquilo que é para dar errado, vai dar certo se nós agirmos em fé. Amém. Amém? Então, queridos, olha só. Salmo 68, 3 diz assim, os justos, tem justo aqui, irmãos? Não é conforme as tuas obras não, irmão. É justo conforme a justiça aqui em Deus, de Deus em nós, amém? Os justos, porém, se regozijam, os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Amém? Eu vou repetir aqui. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Você tem folgado em alegria, queridos? Amém. Você tem folgado em alegria? Amém. Vou dizer para você o seguinte, irmãos, que folgado é folgar, né, irmãos? Você lembra aquele dia que você chega do trabalho cansado? Aí você não vê a hora de tomar um banho e tal, aí você toma um banho, coloca... Não sei, às vezes tem uns que ficam no cenário, tem uns que tem costume de colocar o chinelinho de dedo, eu gosto, amém?
bem leve, sabe? Bem leve. E aí eu vou para o sofá, aí eu folgo, irmãos, amém? E é exatamente essa imagem que o versículo está trazendo aqui. Os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, é a linguagem do reino, queridos, é você folgar de alegria. Amém? Se o inferno, se a sociedade, se todo mundo tiver que você ser chamado de folgado de alegria, pode usar isso como um elogio. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Aleluia. Amém? Queridos, regozijar é se alegrar constantemente. Sabe, queridos, quando você traz aquilo algo de dentro mesmo, de dentro. Aleluia. Amém? Salmos 89, 15 e 16. Vai para frente um pouquinho. Salmos 89, 15. Aleluia. Achou? Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. A palavra bem-aventurado significa muito feliz. Mais do que feliz, olha só. É o povo que conhece os vivas de júbilo. O que é viva de júbilo, irmãos? Que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra. Não, só se alegra por um pouquinho assim, sabe? Não, irmãos, de contínuo se alegra. É um estilo de vida do reino dos céus, do reino de Deus, é alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Tem gente pegando, tirando esse pode e falando assim, o choro dura a vida inteira. Não, queridos, essa não é a linguagem do reino de Deus. Essa é uma linguagem humana, uma linguagem sem esperança, uma linguagem de condenação, uma linguagem do inferno. Mas a linguagem do reino não é essa. A linguagem do reino diz, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Eu gosto dessa parte de contínuo se alegra. Não é, irmãos, é de contínuo, é continuamente, irmãos. É o tempo todo. Amém? O choro pode durar? Pode. A lágrima pode vir? Pode. Mas aí você daqui a pouco se enxuga a lágrima, levante a cabeça e avança, porque foi para isso que Deus chamou você. Salmo 100, verso 2. Estou pegando só alguns versículos de Salmo, irmãos. Só para... Amém? Para você ver que a alegria é algo sério, é um negócio sério do céu. A alegria é uma linguagem do reino de Deus, queridos. Mas eu nasci assim, eu não tive muitos motivos para sorrir na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, foi transportado, foi liberto de um império de trevas onde você era escravo. Você não tinha escolha, você era escravo, mas agora você foi liberto daquele lugar, foi transportado para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você estava condenado ao inferno, agora você tem o céu dentro de você. Amém? Salmo 100. Eu vou ler o primeiro também. Celebrai com júbilo ao Senhor. Meu Deus, irmãos, o que é júbilo? Eu amo o Senhor. Isso aqui não é júbilo, irmãos. Não é júbilo. Vou usar aqui, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Vou usar um jogo do Inter ou do Grêmio. Amém? Um Grenal. Uma final de um campeonato. Aí você está lá bem no meio do estádio e o seu time faz um gol.
Imagina aquela cena, né? Você vê as pessoas em slow motion, assim, falando gol. Gol! Câmera lenta. Não, irmãos, qual que é a imagem que você vê? Irmãos, parece que vai cair tudo, aquelas arquibancadas lá. Isso ali é júbilo, irmãos. O ser humano é capaz de jubilar por um gol de um time, mas não jubila diante da presença do Senhor, não salta de alegria. Irmãos, é exatamente isso que o salmista está falando aqui. Celebrai ao Senhor com júbilo. Não é de qualquer jeito, não. O que vou pensar de mim? Não, queridos, é com força mesmo, é com alegria, é saltando, irmãos, é demonstrando que o seu Deus é maior e é muito mais valioso do que um time de futebol. Estou dando um exemplo do time, irmãos. Não é pecado, irmãos, amém? Não, irmãos, não é pecado. Se não tomar o lugar de Deus. Agora, se por causa de um jogo você não vai para a igreja, não adora o Senhor, aí o negócio começa a ficar diferente. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Está escrito isso, servir ao Senhor com alegria? Queridos, alegria é uma linguagem do reino, irmãos. Não, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Que Senhor é esse, irmãos? Sabe, eu não consigo, eu estou me esforçando, eu já fui assim, irmãos, eu era fariseu dos fariseus. Eu já fui assim que, eu falava assim, não, eu sou feliz, mas não estava expressando nada daquela felicidade. Mas hoje eu tenho dificuldade de fazer cara feia, irmãos, assim, de ficar, sabe? Não, irmãos, olha só, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Apresentar-vos diante dele com cântico. Como é que você tem que se apresentar diante do Senhor? É um cântico de louvor ou um cântico de lamento? É um tal de mimimi, chororô, e que, pelo amor de Deus, se Deus estiver olhando para por amor de mim mesmo, para com esse negócio aí. Às vezes a gente não entende, né, irmãos? Porque a gente diviniza tanto e a gente também acha que Deus está... Tem pessoas que acham que Deus é impessoal e que Ele não se relaciona com o homem de uma maneira que seja simples. Mas sabe, queridos, eu tenho filhos. Glória a Deus, amém? Porque se o meu filho está ali de mimimi, de coisa, de choro de mãe ali, isso ali não me agrada, irmãos. Agrada a você que tem filho? Não agrada. E por que nós achamos que com Deus é diferente? O filho já recebeu, tem tudo que precisa para avançar, e aí fica ali de chororô, tudo é motivo para reclamar. Nada está bom, só reclama. Isso não é linguagem do reino, irmãos, isso é linguagem do pé de trevas. A linguagem do reino é alegria, é ação de graças, é louvor, é cânticos. Amém? É celebração com júbilo ao Senhor, é servir ao Senhor com alegria. Você tem servido ao Senhor com alegria? Amém. Isso é linguagem do reino. Eu tenho servido ao Senhor, mas parece que eu estou com umas 3 toneladas nas minhas costas. Tá? Por que quer? Eu ia falar uma coisa que eu vou falar aqui. Deixa de ser bobo, larga esse peso aí. A Bíblia diz, lançai sobre ele todas as cargas. Lançando sobre ele. Amém? Tem que lançar sobre o Senhor todo o peso, queridos. E servir ao Senhor com alegria, com leveza, com alegria. Amém. Amém? Vai para frente em Salmo 118, 26. Eita glória! Está sendo abençoado? Amém. Glória a Deus. Mas eu não estou sentindo um arrepio, pastor. Queridos, o Espírito não... O arrepio é um dos sentidos do corpo. Agora, se você estiver bem sensível espiritualmente, queridos, aí você vai estar percebendo o Espírito falando com você. Amém? Pode até acontecer arrepio, irmãos, mas não é isso que define aquilo que Deus está fazendo. Salmo 118, 24, você abriu? Este é o dia que o Senhor fez. Você já ouviu essa expressão?
Esse é o dia que o Senhor fez para te abençoar. Esse é o dia que o Senhor fez, dia lindo e abençoado do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Qual é o dia que o Senhor não fez? Ainda que possa ter, queridos, coisas más, mas todo dia é dia de oportunidade, é dia que o Senhor fez para que você louve ao Senhor. É uma oportunidade para você, queridos, estar diante do Senhor com alegria. Amém. Situações ruins podem acontecer, circunstâncias, mas, queridos, todo que tem fôlego louve ao Senhor. Nós temos, queridos, constantemente motivos, queridos, para nos alegrar diante do Senhor. Essa é a linguagem do reino, a alegria. Amém? Vira 119, 162. Salmo 119, verso 162. Você achou ali? Alegra-me nas tuas promessas. Quanto tempo faz que você não se alegra nas promessas do Senhor? Ou quando você lembra das promessas, você chora em vez de sorrir? Se você lembra das promessas, em vez de você sorrir, você chorar, é porque você está meio fora da linguagem do reino. Alegra-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, como quem acha grandes tesouros. Sabe, queridos, a alegria é o seguinte, irmãos, olha só, é uma linguagem do reino, é fazer o quê? É se alegrar na promessa, mesmo antes de você receber. Amém? É se alegrar na promessa antes de você receber. O Senhor falou que vai acontecer. Ok. Como é que você agiria quando acontecer? Eu vou dançar, eu vou fazer uma festa. Eu vou fazer uma festa no churrasco. Eu vou convidar amigos, parentes, familiares. Vou convidar o povo, a igreja para me alegrar. Porque é algo que eu quero muito. É um tesouro para mim. Queridos, alegra-me nas tuas promessas, como quem já alcançou. Amém? Como quem acha grandes despojos, grandes tesouros. Salmo 126, para frente ali um pouquinho, uma página. Amém? Está sendo abençoado aí? Amém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha só. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Queridos, aqui o salmista está falando da sorte de Sião, do povo lá. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha, e a Bíblia diz que a boca deles se encheu de riso, de júbilo. Queridos, o Senhor já restaurou a sua vida. Amém. A sua vida já foi restaurada. Você já foi restaurado, queridos. Você já não está mais escravo do pecado, do medo, do império de trevas. Você já faz parte do reino de Deus. Ele já restaurou você. Agora a pergunta que se faz, não precisa responder, como é que está a sua boca? Você está como quem sonha? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, queridos. O fato de sermos abençoados, restaurados, transformados, libertos, salvos. Irmãos, isso é motivo para a nossa boca se encher de riso, de cânticos de júbilo. Amém? Versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor não tem feito nada por você? O Senhor tem feito muitas coisas para você, motivo para você se alegrar. A questão é o foco. Aonde está o meu foco? Está no problema ou está em Deus? Está no céu ou está no império de trevas? Está no reino de Deus ou está no reino do diabo? Queridos, se o teu foco está em Deus, queridos, é só alegria. Amém? Aleluia. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes.
Queridos, no meio da caminhada a lágrima pode até rolar, mas você vai enxugar e vai continuar, irmãos. Amém. Amém? Aleluia! Isaías 61:1. Meu Deus do céu. Oh, glória. Isaías, profeta messiânico. A palavra de Deus é alimento, queridos. Eu me encho, sabe, queridos, de ler a palavra. Olha só, Salmo 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ou boas notícias, aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, Isaías está profetizando acerca de Jesus. Você viu o que Jesus veio fazer sobre essa terra? Tirar todo o pranto. É óleo de alegria em vez de pranto. Amém. Aleluia. É tantas verdades poderosas, queridos, que Deus tem falado conosco. E talvez você fale assim: mas e quando vira um momento difícil? A Bíblia diz sobre isso também, queridos. A Bíblia diz que considerai por motivo de toda alegria, lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Considerai por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, porque as provações vai gerar perseverança. Amém? E a perseverança, queridos, vai provar a nossa fé, vai nos manter em um lugar seguro. Amém? Amém. Queridos, mesmo no momento difícil, queridos, nós precisamos nos alegrar, porque a alegria é o fruto do Espírito. E sabe, certa vez, o apóstolo Paulo, ele falou assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, viver a alegria do Senhor, se alegrar em toda e qualquer situação também pode ser aprendido.